noite a todos. Obrigada a presença de vocês aqui. É uma grande alegria tê-los entre nós aqui. Sem vocês as coisas não aconteciam. E a presença de vocês é muito importante para todos nós, né? Então agora nós vamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas. Vamos nos ligar a Deus. Fechar os nossos olhos. Vamos relaxar um pouquinho. Vamos pensar em Deus, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Que Deus ampare e abençoe todos nós aqui presentes. Que a sua luz santa e bendita guie os nossos passos, os nossos pensamentos. E que a nossa reunião possa ser de grande ajuda a todos nós, para que possamos melhorar os nossos comportamentos, ter uma maior compreensão das coisas da vida e das coisas divinas. Nós vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Eu vou iniciar com vocês, antes de começar o trechinho do Livro dos Espíritos, eu vou entregar uma folhinha para vocês que a gente já vai conversar. Não é prova hoje, tá? Não é prova, porque professor, né, já vai dar prova aqui. Então, vocês dão uma olhadinha, a gente já vai conversar sobre isso aqui. Acho que foi 2, não foi? Foi. Imagina. Vai fazer prova hoje, hein? Ai, pode passar. Dá um pouco aqui. Tem algum que tem a colinha aqui já? Não, é prova, hein? Bom, vou fazer prova hoje. Então, perdido hoje. É que tá grudado, tá? Você fica grudando. Pra mim também? Você vai fazer prova hoje. Já passou aí? Faltou pra alguém? Todo mundo recebeu? Todos que estão aqui? Sim? Tem também, pegar. Obrigada, viu? Bom, vocês receberam aí uma folhinha? O que será que é isso aqui, né? É a nossa maneira de ir empurrando, né? As nossas responsabilidades. Então, primeiro porque é jovem demais para pensar em Deus. Não precisa ir, não vai, né? É muito cedo de procurar uma igreja, de procurar uma casa de oração. Não, é criança ainda, é jovem. Não precisa, tem que aproveitar a vida, né? Aí depois o outro aqui, autossuficiente demais para pensar em Deus. Ele sabe tudo, ele é o bom, entendeu? Ele não precisa de Deus. Se bobear, ele é mais que Deus. Tem um pessoal que se bobear, é mais que Deus, né? Então não precisa procurar. Imagina, tá ótimo, né? Outros são felizes demais para pensar em Deus. É festas, baladas, viagens, diversões, não precisa. Imagina, não tem tempo para isso. É besteira, imagina, vou ficar lá. Não, que é isso, né? Ocupado demais para pensar em Deus, eu tenho muito serviço. Não dá de jeito nenhum, não posso.
E o outro está cansado demais para pensar em Deus. Precisa ficar deitadão na rede, assistir os filminhos, novelinha, tanana, e não pode também, né? E depois, tarde demais para pensar em Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, o que é? É o que nós aqui estamos lutando para não fazer. Nós estamos saindo disso aqui, né? Garanto que muitos de vocês estão cansados, às vezes até não estão nem bem de saúde, veio direto do serviço, às vezes sem jantar, e está aqui. Está aqui, né? Então, a gente não é o símbolo da perfeição, não. Nós não somos. A gente está dando uns passinhos aí, caminhando para melhorar um pouquinho. Mas a gente está tentando. E isso para nós já é muito válido. Para todos nós que estamos aqui, o fato da gente lutar, de superar até o nosso cansaço do dia, do trabalho, de tudo, nós estamos aqui. Então, que bom que a gente não faz parte dessa listinha aqui. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que fazem parte dessa lista aqui. E aí, quando a gente acorda, a nossa reencarnação já passou e a gente deixou de evoluir o quanto deveria, de dar os passos além que deveria e não foi, deixou de fazer muitos trabalhos importantes, né? Trabalhar para Jesus, tanta coisa que a gente se negou. Por quê? Porque eu preciso curtir a vida, eu preciso muito ir viajar, eu preciso muito ir nos shows, nas baladas, é extremamente importante. E aí o tempo passou e você não fez o trabalho que deveria ter feito, né? Então, isso aqui é um momentinho aqui para a gente refletir, né? E vamos pedir que as pessoas acordem antes, né? Porque se a gente não vai por amor, a gente vai pela dor. E às vezes o sofrimento muito grande pode acontecer. E um outro problema, né? Eu acho que todos nós aqui, apesar de a gente estar tentando melhorar, eu acredito que todos que passaram daquela porta para dentro, todos tiveram muitos problemas para estar aqui. Ninguém veio aqui porque está tudo bem, não. Eu acho que nenhum de nós pôs o pé de lá para dentro, porque, né, de fora para dentro, porque está, nossa, não está. Às vezes chegou aqui detonado, né? E graças a Deus a gente está se equilibrando, conseguindo se refazer. E é esse o caminho mesmo que nós temos que seguir. E é esse mesmo caminho que nós precisamos, tá? Então isso aqui é só uma reflexão, né? E que a gente possa dar alguns conselhos para algumas pessoas aí, quem sabe alguém desperta para a luz, né? Para poder se achegar. Bom, agora nós vamos continuar aqui com o Livro dos Espíritos. Eu vou pegar mais um trecho que se chama A Justiça da Reencarnação. Em que se funda a reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Alguém aqui sabe falar? Por que tem reencarnação? Esqueceu. O pessoal esqueceu. O que será que acontece? A reencarnação é a forma da justiça divina. É como a justiça divina se apresenta. Muito difícil da maioria das pessoas entenderem, principalmente quem não acredita. A pessoa materialista, que só consegue enxergar aquilo que ela vê, não vai além, né? Tem uma dificuldade medonha de enxergar isso aqui. Acho isso aqui um absurdo, né? Porque aí você vê um na cadeira de roda, o outro no hospital, o outro bem de vida, saudável, o outro com problema financeiro, o outro você fala, pô, Deus é injusto pra caramba, o que é isso aqui? Aí querem que eu acredite? O que é isso? O pior é que é assim mesmo. Por quê? Porque nós
Todos nós aqui, nós temos uma história num arquivo guardado. Quem fomos nós? Nós não estamos aqui a primeira vez. Nós já viemos, voltamos, viemos de novo, fomos embora, voltamos de novo. Vai saber quantas vezes a gente já veio e já foi, né? Porque essa é uma maneira de Deus fazer com que a gente evolua, com que a gente melhore como pessoa, que a gente cresça como ser humano, cresça com os nossos valores, né? Valores que estão meio perdidos nesse mundo de meu Deus aqui, que parece que quem respeita, quem dá valor à família, quem dá valor a bons comportamentos, a boas atitudes, são pessoas caretas, né? Mas não são, não. Nós temos que continuar sendo honestos, sendo dignos e valorizar a moral, né? Valorizar mesmo, não é careta. Idiota é quem pensa o contrário. Por quê? Porque ainda vai dar um monte de cabeçada para tentar entender o quanto isso tudo é importante. Então, uma coisa que é muito importante na nossa vida é a gente falar, eu sou cristão. Tá, você é cristão. Que valores são os seus? Né? Um cristão que gosta de bebida alcoólica, um cristão que apoia aborto, que apoia a liberação de drogas, né? Isso é ser cristão, tem certeza? Um cristão que não ajuda os seus irmãos, que eu tenho que ficar bem, o resto que se exploda. Eu tenho que encher meu bolso, nem que eu pise na cabeça de não sei quantos, mas não interessa, eu tenho que... Isso é ser cristão? Ser cristão é você ter Jesus como exemplo de vida. Nós temos que acompanhar o que Ele nos ensinou. O evangelho que está na nossa casa, seja que evangelho for, se é do Espiritismo, se é a Bíblia Sagrada, não importa. Nós temos que pôr aquilo na nossa vida, direcionar a nossa vida em cima disso. Por que nós estamos aqui de volta no planeta Terra? Porque nós erramos muito. Se nós fôssemos bons, a gente estaria no lugar melhor e não aqui, no lugar onde o mal domina. A gente estaria num planeta muito melhor e não aqui. Por quê? Porque nós, né, erramos bastante. E a gente tem sim que se corrigir. Principalmente, o que nos traz de volta aqui é a falta de respeito aos 10 mandamentos de Moisés, que ele colocou os 10 mandamentos de Deus que Moisés escreveu. Não foi ele escreveu, mas intuído por Deus para passar para a humanidade. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, toda aquela lista toda. E nós estamos aqui por quê? Porque nós erramos. Nós cometemos grandes falhas. Grandes falhas. Então, estamos aqui. E quando eu falo que eu sou cristão, será que eu sou mesmo? Pensa bem, né? O que você valoriza? Que pessoas que você valoriza? Como são essas pessoas com quem você anda? Atenção aí, né? Lembrando sempre de Jesus. Como é que Jesus será que ele veria as nossas situações? Agora eu vou fazer umas perguntas aqui para a gente refletir um pouquinho, que são perguntas do livro o Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais, todas se verificam na Terra. Será que só no planeta Terra que se processa as questões de reencarnação? Vocês acham que sim? Vocês acham que pode estar... Não, não é só aqui, tá? Não é mesmo, a gente pode estar reencarnando em outros planetas. Pode vir para cá
Mas não, a maioria das vezes, quase que 90% das vezes, isso não nos cabe a escolha. Quem determina essa escolha é o plano espiritual que organiza todo esse processo de reencarnação. Então a gente tem que ver tudo isso aí. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode estar no mesmo globo ou no mesmo planeta. Será que cada encarnação ele vai num lugar ou ele pode ficar mais em um planeta? O que vocês acham? Pode ficar, fica mais. É o nosso caso. Nós estamos mais aqui. Mas poderia reencarnar em outro? Poderia. Se eles determinarem que a gente tem que estar em outro, a gente vai para outro. Mas como estamos aqui, pode ser que voltamos para cá ainda. Tomara que a gente melhore para logo embora. Porque não é muito legal, né? Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Se você você já melhorou, tal, será que seria legal você voltar para a Terra se você melhorou? Você acha que seria bom? Não. Não. Aqui são provas mais pesadas mesmo, né? Então não é bom. Então vem, mas você fala, nossa, mas vem gente boa para cá. Vem pessoas boas que têm missão. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, esse pessoal, eles vieram porque eles vieram ajudar muitas pessoas. Às vezes tem pessoas muito boas que vêm para ajudar, orientar uma família inteira. Então vem um mais elevado para ajudar um grupo de pessoas, né? Esses santos todos, Santo Antônio, Santa Rita e outros que vieram, todos eles, São Francisco de Assis, maravilhoso, maravilhoso. Essa turma toda, eles vieram para quê? Com missão. Extremamente iluminados, mas estavam aqui, no meio de grandes trevosos. Para quê? Para ajudar na orientação e na limpeza espiritual do planeta. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E eles têm que vir com missão, né? Depois de haverem encarnado em outros mundos, pode o espírito encarnar nesse sem jamais aí ter estado? O espírito ele pode reencarnar em outro mundo que ele nunca esteve. Então, está repetindo a ideia aqui, né? Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? Será que para evoluir o espírito ele tem que passar por todos os planetas? Todos? Não tem nem como. Então assim, vai sendo mais ou menos determinado, você vai evoluindo, você vai caminhando para um outro, mas não todos. Porque lá também tem os inferiores e os superiores. Então não tem necessidade de estar passando por todos, né? Passando pelo menos por alguns. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que tinha? Ou mesmo assim, se a gente reencarna, será que a gente vai aprender tudo de novo, ou a gente traz alguma coisa que a gente já aprendeu? O que vocês acham? A gente traz, né? É dos povos antigos, né? Sim. Construções que eles faziam. A gente traz já uma aprendizagem. Então, todos que chegam aqui, alguns com mais, outros com menos, mas todos trazem uma aprendizagem, né? A gente não começa do zero, toda hora vai começar do zero, não. A gente tem
que nem um gravadorzinho aqui dentro que guarda as informações e a gente segue dali adiante. E outra coisa, a partir do momento que você reencarnou, você atingiu determinado nível, você nunca vai voltar para trás. Ah, você vai regredir. Não regride. É dali para frente. Por mais imperfeito que seja, já aprendeu até aqui. Então aqui tem aprendizagem, vai daqui para frente, não vai voltar. Não vai perder o que você aprendeu. Você traz uma pequena bagagem e você vai acrescentar aprendizagem, né? Temos que nos esforçar. O que a gente pode fazer de besteira, às vezes cometer um erro ou outro, arrumar mais coisa para você resgatar. Mas voltar a regredir como espírito, não. Isso daí já não acontece. Os seres que habitam os mundos, os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos? E aí? O que vocês acham? Tem, exatamente. Sim. Então, o que acontece? Tem alguns planetas, né, que eles, na verdade, o corpo espiritual, ele se adapta ao planeta em que o espírito está vivendo, né? Então, assim, pelo que eu li aqui, vamos dizer assim, que uns 80% tem a aparência humana, mais fluidificada ou menos e tal, mas a maioria parece assim com humanos, e outros não, outros realmente são diferentes. E a gente tem que ter uma abertura para entender que nós não temos vida só no planeta Terra. Que nem fala, senão Deus seria muito pequeno, e Deus é maravilhoso e é imenso. Criou um universo com um monte de vias lácteas, galáxias e planetas. Só aqui tem gente? Será que é só aqui? Não, não é só aqui, né? Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde vai habitar? Nem sempre. Então, como eu falei para vocês, a espiritualidade superior que vai determinar para onde nós vamos. Se a gente vai vir para a Terra, se vai para outro. O estado moral e físico dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Quer dizer, eu sou desse jeito, eu vou ficar assim para sempre? Não, eu vou evoluir, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou se acham no espaço universal, sem estarem ligados ao mundo do que a outros. O que é isso aqui? Será que os espíritos de luz, os espíritos puros, eles vão ficar só num determinado local? Eles vão ficar só num determinado mundo lá, melhor, e acabou, fim? Não, eles têm acesso para ir para qualquer lugar, para onde eles quiserem. E é tudo pelo pensamento. Pensou, foi, já está lá. É fração de segundo, até menos isso. E o que acontece? Eles têm essa permissão de ir para lá e vir para cá, e vai para lá e vem para cá, coisa que as pessoas que faleceram nem sempre têm. Né? Então, às vezes as pessoas falecem, vão para um determinado local lá, vão ficar numa colônia e tal, e não vai ter a permissão de vir ver a família. Não tem. Enquanto não estiver equilibrado, não estiver bem, não vai vir. Então, assim, e muitas vezes essa história de, quando eu falecer eu vou encontrar com eles, com meus familiares, talvez. Não é regra. Não é regra. Porque nós não sabemos o nosso nível
e o nível deles. Cada um com os seus semelhantes, né? Em patamares de nível, cada um com os seus semelhantes. Então aí nós vamos ficar com pessoas que são iguais a nós, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E será que as pessoas que eu gostaria de encontrar, a gente vai estar junto? Não sei. Então aí é complicado. E voltando a falar dos espíritos puros, então, eles têm essa liberdade de ir e vir para onde eles quiserem, coisa que os outros não têm. Por quê? Porque eles têm uma coisa chamada pensamento contínuo. O que é um pensamento contínuo? Um pensamento extremamente equilibrado. Então, assim, eles têm uma capacidade mental de se comunicar mentalmente e de irradiar energias e pensamentos para atingir várias pessoas, e é tudo no pensamento. Então eles vão fazer aquelas ligações energéticas, tudo por pensamento. E também eles têm assim uma vigilância e uma lucidez constante, coisa que nós não temos. Nós não temos muita vigilância de pensamento, não. Aquela parte que Jesus fala, orai e vigiai, é muito, muito importante. E nós ainda não temos isso. Se uma pessoa fala uma palavrinha torta para nós, pronto, tá vendo? Falei? Olha só. Olha essa criatura, o que faz comigo? Estou falando, olha só o que ela fez comigo agora. Um espírito iluminado não vai fazer isso, mas nós fazemos. Então o que nós precisamos? Nos educar sempre. Educar os nossos pensamentos. Difícil. Para quem está no nosso nível é difícil, sim, né? Mas nós temos que melhorar. E assim, os espíritos evoluídos também, eles têm um controle absoluto do pensamento, de situações, de tudo isso. Por mais que eles sejam agredidos ou feridos, né, nos seus sentimentos, o que acontece? Eles conseguem manter a postura deles e não se abalarem com isso. Isso para eles não significa nada, coisa que para nós significa, ainda, né? Então, eles têm todo esse poder, toda essa força, né? E eles também têm o poder, os espíritos de luz, de criar mundos, de criar coisas como árvores, animais, criar as coisas da natureza com o pensamento. É igual esses filmes de ficção científica, a mesma coisa. Pensou, mentalizou, pá, criou. Então eles têm esse poder, coisa que nós também não temos de jeito nenhum. Certo? Então... Nós temos, mas na parte negativa, né? Negativa. Nós temos muito que evoluir. Muito. Assim, essa criação que você falou, nós conseguimos na parte negativa. Assim. Destruir, né? Destruir. Bom, agora eu vou começar um outro capítulo aqui. Transmigrações progressivas. Então, como é que é esse processo de reencarnação? Como é que é isso? Desde o início da sua formação, o espírito tem uma plenitude de faculdades, de valores. Será que quando o espírito é formado, ele já está tranquilinho, de boa? Não está. Por quê? Porque todos são criados simples e ignorantes. Então não está tudo bem, não. Quando estão nas primeiras reencarnações ainda, há uma dificuldade, principalmente assim, povos muito primitivos, que foi no caso da mitologia que foi criado exatamente isso. Eles, assim, têm medo do trovão, medo da chuva, do vento. Então, o que acontece?
Esses seres grotescos da época, lá para trás, que a mitologia grega, acho que vocês já ouviram falar, Deus do fogo, Deus do amor, Deus do trovão, isso é mitologia, né? Tinham-se muitos deuses, e na verdade nós temos um Deus só. Mas, como a humanidade não tinha conhecimento científico, não tinha como saber o que significava aquilo, eles tinham medo e eles criavam esses deuses. É como se fosse uma forma de se proteger, uma forma fantasiosa das coisas acontecerem. E o que acontece nisso? Aí eu posso falar que esses espíritos selvagens, eles são crianças? Não, eles são adultos ignorantes. É diferente. Eu não posso falar que um espírito, né, que acredita nisso, por quê? Porque eles eram adultos, eles acreditavam nessas coisas. E também, qual é a diferença? O adulto já tem vícios, desejos e paixões, coisa que uma criança não tem. Certo? Então, eles já vão ter porque são adultos. Então, nós temos isso nas primeiras encarnações. Então, bem lá atrás, bem ignorantes. Será que a gente pode pular alguns degraus para poder subir mais rápido? Olha, eu estou indo, mas acho que eu vou pular esse aqui e esse para me chegar aqui mais rápido. Será que eu posso fazer isso? Não, não posso. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai ter permissão e nem vai conseguir fazer. Nós vamos subir degrau a degrau para melhorar. Demora mais, é sofrido, mas é necessário. Muitos homens se julgam perfeitos. Nós estamos muito longe disso. O ser humano muito longe de ser perfeito. Por melhor que seja, sempre precisa melhorar mais e mais e mais. Agora há pouco eu falei para vocês, um espírito ele pode descer de nível, ele está num nível melhorzinho e vai para baixo? Pode? O que eu falei aqui? Não, não pode. E numa encarnação para outra ele pode mudar de classe social? Ele era rico e ficar pobre? Pode. O pobre pode ficar rico? Pode. Então, essas oscilações podem acontecer. Principalmente dependendo do que a gente fez. Se eu roubei muita gente, se eu sacaneei um monte de gente, na outra encarnação eu venho sem ter nada. Né? Então essa coisa de não ter nada, a gente acha, nossa, como Deus é ruim. Você não sabe o que a pessoa fez. Tem que puxar o histórico lá atrás, porque se ela tiver merecimento, ela vai conseguir as coisas. Não vai faltar nada para ela. Mas dependendo, né? Porque a gente tem essas situações todas aí que a gente se depara e que são bem desagradáveis, né? Vocês estão parando aqui que hora? 20 para as 9, Adriana? 20 para... Ah, então... Eu ia continuar um outro assunto, mas vai ficar para a próxima. Que é um assunto bem interessante que ia vir na sequência aqui, mas vai demorar. Por isso que eu perguntei para ela do horário. Então a gente vai dar uma paradinha. Espero que eu possa ter ajudado vocês, esclarecido alguma coisa. Né? Devagarzinho a gente vai aprendendo. Peço a vocês que sempre que possível fazer leitura, viu gente? Dos livros espíritas é muito importante, aí tem bastante. Se vocês puderem emprestar, não precisa comprar não, empresta aí. Que é muito, muito bom. A gente aprende muito. Cada livro desse daí é uma aula que você tem. Uma aula. O pessoal que está lendo sabe o que eu estou falando. Você tem uma aula de espiritismo. Né? É uma aula para entender a nossa vida. Para entender o plano superior, o trabalho da espiritualidade é muito, muito importante. É pena, mas a gente vai ter que parar. Aí no outro dia que eu vier, aí a gente
continua o outro pedacinho que a gente vai fazer, tá bom? Então agora a gente vai estar encerrando, que nós está dando o nosso horário. Mais uma vez eu peço que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, retirando todas as energias negativas das nossas casas. Mentalize seu lar todo iluminado, sendo retirada todas as perturbações, todas as más influências. Que Deus abençoe todos aqui presentes, fortalecendo corpo e espírito. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Peça a corrente médica. Se você tiver o merecimento de uma cirurgia, pode ser que aconteça agora mesmo. Peça a Deus com fé, que cure todo problema de saúde que você tiver. Problemas físicos, problemas espirituais, de todos nós aqui presentes. Que a gente tenha o merecimento dessa ajuda, Senhor. Se tiverem também amigos ou familiares em hospital, acamados, vamos pedir a Deus, a corrente médica, que ajude esses nossos irmãos, nossos familiares, aonde quer que se encontrem. Vamos pedir a Deus que abençoe todos os nossos irmãos que estão nas ruas abandonados, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, que recebam essa luz, que possam ser socorridos, que possam ser pessoas melhores. Que Deus os ilumine onde quer que se encontrem. E aqui nós, Senhor, de joelhos, agradecemos a oportunidade de estarmos nessa casa santa e bendita, que tem essa porta aberta para nos receber. E que com a sua bondade infinita, derrame sobre todos nós as bênçãos de força e fé, de luz e esperança, de correção moral e de bênçãos. Que possamos todos ser iluminados, que possamos voltar para os nossos lares em segurança, nas suas bênçãos, Senhor. Com o coração cheio de gratidão, encerramos agora com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Deus é o reino, poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Sim? Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um ótimo retorno aos seus lares. Muitas bênçãos na sua vida. Tenham uma excelente semana que aí continua ainda, tá? E que a gente sempre possa estar se encontrando aqui, que é um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Obrigada.